Boa noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos a esta casa e que a paz do Mestre Jesus esteja no coração de cada um de nós, a partir desse momento e sempre. Nós temos essa semana o capítulo 17, Sede Perfeitos. Daí ali ele fala das características da perfeição, ele fala o homem de bem, ele fala bons espíritos. E eu peguei o item que diz sobre as parábolas, porque quanto mais a gente estuda a parábola, quanto mais a gente medita sobre ela, trazendo para a vida real da gente, ela nos toca muito, é maravilhosa. Sobre a parábola do semeador, que a gente vai ver hoje de noite, a gente tem conteúdo para estudar a semana toda. Daí diz assim a parábola do semeador. Jesus tinha o costume de sair, ele saía a caminhar, parava junto a algum lugar que tinha o povo, e eles iam se acumulando, e daí ele começava a falar. Naquele dia ele saiu, ele chegou à beira do mar, ele sentou e ficou ali meditando. Chegou o pessoal, uma multidão pequena, daí como ele viu que estava aumentando muito as pessoas à beira do mar, ele subiu no barco, sentou e começou a falar em parábolas. E daí ele disse assim: aquele que saiu a semear, semeou a semente, que para nós é a palavra do Evangelho, a palavra do Cristo, ele semeou à beira do caminho. Vieram os pássaros do céu, comeram a semente. Segunda situação que ele falou, daí saiu o semeador a semear e semeou no meio das pedras. Como a terra era muito pouca terra ali, a plantinha se desenvolveu e como ela não tinha uma raiz profunda, forte, para sustentar, veio o sol, queimou essa plantinha. A terceira situação, ele disse que veio o semeador a semear e semeou junto aos espinhos. Os espinhos, como a gente sabe, que tudo que é maligno parece ter um poder tão grande, vem e abafa essa semente, ela também não tinha ainda uma raiz firme, e destrói essa semente. E daí, por fim, ele disse, o semeador veio a semear na boa terra, a semente cresceu, produziu e desenvolveu 100 por 1, 60 por 1 ou 30 por 1. Isso está em Mateus 13, 1 a 9. Mas vocês acham também em Lucas e em Marcos. Vamos analisar o que significa isso. A palavra que é jogada na beira do caminho é quando a gente não está nem aí. A gente ouve alguém falando, um colega de trabalho, um familiar, falando sobre as palavras do Evangelho, as leis divinas, as leis da natureza. Nós não estamos nem aí, aquilo entra no ouvido, sai no outro. Não estamos nem ali, estamos sufocados pelos espíritos que não querem a nossa evolução. Quando é jogado no meio das pedras, ao primeiro momento, a maioria de nós recebe aquela palavra com alegria. Pá! Aquilo toca a alma, o coração da gente. Agora vamos nos estudar, vamos pesquisar, vamos evoluir, vamos modificar. Daí, quando a gente menos espera, acontece uma dificuldade na nossa família, uma dificuldade em nosso ser, uma dificuldade envolvendo doença, perda de familiares, aquilo desmorona tudo, né? Perdemos a confiança, perdemos o que a gente acha que tudo tem que ser como a gente quer que seja. Né? Daí ele sai a semear e semeia no meio dos espinhos. Daí no meio dos espinhos, o que acontece? É onde é que nós estamos vivendo hoje. Hoje a nossa mente está tão cheia de espinhos, tão sobrecarregada, que vem a mensagem de Cristo, vem a palavra do Evangelho, e nós deixamos que o mundo nos sufoca. Estamos muito mais preocupados com o dia a dia, com as coisas materiais, com a riqueza, com o bem-estar, e vamos deixar para amanhã, né? E não é assim, irmão. O nosso tempo aqui é limitado.
Ninguém vai ficar aqui para sempre. Então, sempre que a gente recebe uma palavra, a gente tem que trazer para a gente, por dentro do coração da gente, meditar sobre aquela palavra, o que ela quer dizer para nós, pesquisar isso. E não simplesmente ouvir e deixar como se isso aí vale para os outros. Eu não tenho tempo para isso. Tem um teatro que eu vi em Porto Alegre uma vez, depois eu vi uma parte no Face de um senhor que ele não tinha tempo para nada, nem para a família. Daí um dia de manhã ele está pronto para sair de viagem, para sair para os negócios, e a esposa dele queria dar um mínimo passeio. E ele disse que ele não tinha pressa, que não tinha tempo para aquilo, ele tinha que trabalhar. Daí vem o anjo da morte e diz para ele: venha, espera um pouco, eu não estou pronto, eu tenho muita coisa para fazer. Eu lamento, é tarde demais, venha, chegou o seu momento. Tu viu essa palavra, teatro, Márcio? E é muito interessante, e às vezes nós também pensamos assim, a gente não precisa ter pressa para aprender. Precisamos, irmão. O tempo passa tão ligeiro, que a gente não tem tempo para mais nada, a não ser nós dedicarmos um pouco ao Pai, dedicarmos a palavra do Evangelho, observar a natureza. As leis da natureza e as leis divinas, elas são imutáveis, elas não mudam nunca. As leis materiais que nós tocamos, que nós achamos que é o nosso bem, elas nos destroem. Imagina uma sementinha, uma semente de um pé de laranja. Essa semente, bem cultivada, vai ser inúmeras o pomar que ela vai formar. Porque o pesquisador, o sábio, ele sabe quantas sementes mais ou menos tem dentro de uma laranja. Só Deus sabe quantas laranjas tem numa semente, né? Vocês pararam para pensar que aquela laranja tão pequenininha que pode ser um pensamento nosso. E a gente vai dizer, não, isso eu vou deixar para amanhã, isso não vai dar tempo, isso é muito demorado. Nós temos que observar isso, que a gente tem, às vezes, pela intuição dos espíritos superiores, faça isso. Visita um doente, leva a doação para alguém, começa a cumprimentar a pessoa que passa por você, seja mais delicado com o seu colega de trabalho. A gente não dá bola, a gente deixa para amanhã. Só que o amanhã, às vezes, ele vem tão rápido que a gente não tem mais tempo para limpar essa energia negativa do nosso caminhar, né? Imagina, então, uma sementinha de laranja. Vocês já imaginaram? Uma semente de milho. Através de uma semente de milho, quanta coisa eles não podem cultivar. Essa semente de milho é uma intuição nossa, um pensamento nosso, uma frase que um amigo disse, uma frase que um familiar disse. Quantas frases a gente ouve por ali positivas, de autoajuda, frase maravilhosa, a gente não dá nem bola. E às vezes que a gente está numa pior, bem para baixo, bem sofrido, a gente se acorda e a gente nota o que a gente perdeu. Irmãos, não existe coisa mais gostosa de que ter a presença de Deus na nossa vida, de ter a presença de Jesus no nosso coração, de saber que esse evangelho que nós temos, que muitos acham que é perder tempo, que é uma palavra morta, é um laboratório. Abram, leiam, meditam e vejam quanta coisa boa a gente pode aprender todos os dias, quanta coisa boa a gente pode auxiliarmos-nos mutuamente, né? Quanta coisa podemos aprender e a gente deixa passar porque a gente está tão preocupada com as coisas materiais, com as fofocas, com a vizinhança, com a notícia da TV, com quanta coisa ao nosso celular. Eu sei por mim também. Eu perco bastante tempo no meu celular, que às vezes me questiono o tempo que eu estou perdendo. E tudo que a gente vai ver são dois
sentidos, né? Se eu fico numa parte limitada, normal, no celular, eu posso aprender através de mensagem, através de leitura, através de indicações de livros. Agora, se eu fico muito tempo, eu perco tempo. E o tempo da gente é precioso. Todos nós, o dia e a hora certa, nós vamos embora. E quando a gente for embora, a gente vai ter que prestar conta daquilo que a gente deixou de fazer ou não fez, né? Então, a parábola está aí, tem a palavra do semeador, da semente, aliás, que fala do semeador, que eu acho uma das mais importantes, porque vamos ver que laranja você está cultivando nesse momento no seu coração e na sua mente. Onde é que está a semente da sua laranja? Você colocou aonde a semente da sua laranja? E ela significa alguma coisa para você? Você está cultivando essa laranja, essa semente? Ela pode demorar para dar frutos. Imagina quanto tempo um pé de laranja plantando a semente, ela demora para dar uma planta grande e frutos. Que a maioria hoje já planta a planta grande, né? E nós não paramos para questionar. Por que eu tive aquela intuição? Intuição de ligar para alguém, intuição de fazer uma prece para alguém. Por que essa intuição? Se ela é boa, vamos cultivar. Vamos botar terra fértil nela, vamos botar água nela, vamos botar adubo nela e vamos cultivar. Porque essa vai nos trazer uma caminhada mais leve, uma caminhada produtiva. Porque tem sementes má. Tem semente má. As sementes más são aquelas que são intuídas pelos espíritos malignos. Eles existem ali. Porque, inclusive, depois nesse capítulo, o Allan Kardec pede aos espíritos superiores, no livro dos espíritos, tá, 114 e 115A, que vocês podem pesquisar e ver e ler, que ele fala dos espíritos. Ele pergunta, então... Agora me perdi. É um branco. Faz parte, né? É a idade, é a idade. É a idade. Vamos lá. Irmãos, para nós pesquisarmos, porque tudo que a gente coloca para crescer na parte produtiva, nós teremos frutos, teremos plantações. Imaginar nós ter uma plantação que tem pessoas que têm uma vida digna, e não é porque eles não têm dificuldade. Todos nós temos dificuldade, que a gente não veio aqui para passear, a gente não está de férias, mas eles souberam superar, souberam pegar força nos ensinamentos do Cristo, pegar força nas palavras do Evangelho, nas orações, na prece, e não se acomodaram através das dificuldades. Todos nós temos dificuldade, todos nós temos problemas a superar. Nós não podemos agora achar que isso Deus nos abandonou. Deus não dá uma carga maior daquilo que nós possamos carregar. Então, vamos começar a cuidar qual é a semente que estamos plantando no nosso coração. Qual é a semente que estamos plantando na nossa mente. E vamos pesquisar, e vamos estudar, né? Agora me lembrei o que eu queria dizer. De Allan Kardec, a partir depois da parábola da semente, ele perguntou aos espíritos de luz quais são os deveres, as nossas obrigações. Daí ali vocês vão ver que os espíritos dão a mensagem do dever, a mensagem das virtudes, a mensagem do homem no mundo, e a mensagem do superior e inferiores, né? Superiores e inferiores, e o cuidado do corpo e do espírito. Porque se nós estamos aqui, Deus nos deu um corpo físico, nós devemos cuidar. E para que esse corpo físico complete a caminhada, cumpra com o dever para que ele veio para cá, nós temos que cuidar do nosso espírito. Então, cada um de nós
Vamos começar a verificar o que estamos plantando, que a gente sabe que a colheita é obrigatória. Obrigada, boa noite.